Olá, meu nome é Simone Guedes, sou nutricionista e vou falar um pouquinho sobre a relação entre a alimentação e a endometriose. A alimentação é um coadjuvante ao tratamento da endometriose. Eu vou falar um pouquinho sobre a doença. A endometriose, ela tem um perfil inflamatório importante e ela está relacionada ao sistema imunológico. Sendo assim, é importante que a alimentação venha fortalecer esse sistema de defesa da portadora de endometriose e possa também modular esse quadro inflamatório. A alimentação pode ser trabalhada em 3 frentes. Na melhora dos sinais, dos sintomas, então na constipação, nas dores, na flatulência, nas cólicas propriamente ditas, Ela também ajuda na questão de recidivas, então uma boa alimentação, um ajuste nutricional bem feito pode reduzir as recidivas após uma intervenção cirúrgica. E também prevenir o agravamento da doença, se é uma endometriose mais leve, para que ela não parta para uma endometriose mais severa. Além disso, acho uma coisa importante dizer que a incidência de endometriose é maior em mulheres muito magras. Então a gente tem que tentar normalizar o peso também dessa mulher, nem sobrepeso, nem magreza. Sim, os agrotóxicos, eles têm componentes que têm a forma química parecida com os hormônios femininos. Sendo assim, o excesso do consumo de agrotóxicos pode desequilibrar o sistema hormonal e o sistema reprodutor. Não obrigatoriamente. O intestino preso, ele está presente em várias patologias e, na verdade, o baixo consumo de água, o baixo consumo de fibras, a falta de atividade física também leva ao intestino preso, à constipação. Os alimentos que estão associados com uma melhora do funcionamento intestinal principalmente aumentar o consumo de água, que hoje a gente vê que é muito baixo, aumentar o aporte de fibras, então de cereais integrais, de frutas com casca, de verduras e legumes, de farelos. Há vários estudos apontando nutrientes para a melhora da dor da endometriose. Então eu vou relacionar isso com os alimentos. Por exemplo, a vitamina C pode ser encontrada nos alimentos alaranjados e nos alimentos de cor verde escura. Então tá aí as frutas, as verduras e os legumes. Os alimentos fonte de vitamina E são muito importantes, que são principalmente os óleos e castanhas, nozes, amêndoas, que nós chamamos de oleaginosas. Além disso, os alimentos fonte de ômega 3, que são principalmente os peixes de origem marinha, como salmão, atum, arenque, linguado, cavalinha, também ajudam. E existe possivelmente uma relação do glúten com os quadros de dor. Isso é muito individual, tem que ser analisado individualmente, mas pode ser que exista uma relação. Às vezes, retirando o glúten, pode melhorar os sintomas de dor, de flatulência, de cólica, mas não obrigatoriamente. Tanto a fadiga como o cansaço, o desânimo, a indisposição, é muito frequente a gente ouvir isso das pacientes com endometriose, porque elas sofrem muito de dor, têm dificuldade para dormir, dificuldade para ir trabalhar, então elas relatam realmente essa indisposição, essa dificuldade. Então nessa hora, novamente, a boa alimentação, o ajuste nutricional vai fazer diferença para que ela realmente melhore, que ela se sinta melhor. O zinco é um mineral muito importante no sistema de defesa. E o zinco ele é muito encontrado nas proteínas de origem animal. Então, a carne vermelha nós não indicamos na endometriose. Então, é melhor consumir peixe, marisco, ostra, a gema do ovo.
Outra fonte secundária, mas também muito importante, são as nozes, as castanhas, as amêndoas. Sim, com certeza, porque quando a gente fala em melhorar o desempenho do sistema de defesa, em formar as células de defesa, a gente precisa de proteína. Essa é a matéria-prima da formação, né? A nutrição celular realmente. Então tem sim que ter esse aporte de proteínas, mas nós nos preocupamos com relação à qualidade dessas proteínas. A proteína rica em gordura saturada, como a carne vermelha e a carne de porco, é importante evitar e reduzir ao máximo. Por um outro lado, é interessante consumir peixes, frangos, leites e derivados magros e ovos. Com relação a isso, tem algo muito importante para a gente falar, que seria a questão dos orgânicos. Como nós falamos dos hormônios, os orgânicos eles são isentos de hormônios, portanto é o mais indicado para a mulher com endometriose. Outra proteína que é interessante se atentar são as proteínas de origem vegetal, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e as próprias novamente nozes, castanhas, amêndoas são fontes secundárias também de proteína. Bem, é importante evitar ou reduzir carne vermelha, carne de porco, embutidos, porque eles são muito ricos em gorduras saturadas. E a gordura saturada está relacionada com a maior incidência da endometriose. É importante também reduzir alimentos industrializados, preferindo alimentos caseiros. Então, evitar as caixinhas, os saquinhos, o que puder fazer em casa, um bolo. Melhor fazer em casa do que comprar um bolo de saquinho. Por um outro lado, alimentos mais inflamatórios, também como o excesso de açúcar, o excesso de álcool. Também evitar alimentos refinados, preferindo os alimentos integrais, que vão melhorar o funcionamento intestinal, tão importante na endometriose. Eu acho que essas são boas dicas. O prato da mulher com endometriose tem que ser um prato colorido, não é um prato diferente de qualquer outra pessoa, mas é importante que ela tenha maior atenção ao consumo de legumes, de verduras, de frutas regularmente nos lanches ou nas sobremesas. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho como eu acho que deve ser esse prato. Um prato colorido, com uma salada, com uma verdura verde escura, cozida, uma proteína magra, como a gente falou, no caso aqui o peixe, arroz, feijão, né, proteína vegetal e carboidrato, mas o importante é que esse arroz seja realmente integral. E aqui a gente pode ver que é um prato colorido e bem composto, né, completo, com carboidrato, com proteína, com verduras, legumes e muitas vitaminas e minerais. Bem, eu espero ter contribuído com essas dicas que foram dadas, mas vale ressaltar que o atendimento nutricional deve ser individualizado, personalizado. Então, ok, até a próxima!